Divaldo começou contando um caso, que eu não sei se ele já apresentou aqui para vocês, todos vocês conhecem ou não, mas aqui vai ser justamente um caso que linka todo o nosso trabalho, une aqui todo o nosso trabalho. Ele estava contando sobre uma igreja que existia na Alemanha, que era uma igreja conhecida porque tinha assim uma imagem, uma escultura de um Cristo que era uma coisa maravilhosa. Uma igreja pequena, numa cidade pequena lá da Alemanha, do interior da Alemanha. E por causa da guerra, essa igreja acabou sendo atingida. E esse Cristo acabou, a estátua do Cristo acabou sendo meio que quebrada, partida por causa de bombas, etc. Depois que passou-se a guerra, conseguiram começar a trabalhar com a reconstrução da cidade. Uma das primeiras coisas que eles se preocuparam em fazer foi justamente reconstruir essa igreja e essa imagem do Cristo. Porque era um ponto muito significativo para a cidade. E conseguiram fazer com bastante sucesso a reconstrução desse Cristo, à exceção das mãos. As mãos tinham sido muito prejudicadas, ficaram praticamente esfareladas. E chamaram gente que podia tentar ajudar, etc. E nesse entra e sai de gente, tinha um moço que era paraplégico, e a igreja ia ser inaugurada no dia seguinte. E ele falou: deixa comigo que eu vou dar um jeito no problema das mãos de Cristo. Eu posso passar a noite aqui na igreja, e amanhã, quando vocês chegarem para a inauguração, vai estar tudo em ordem. E chegaram as pessoas no dia seguinte para a inauguração, e a estátua estava coberta, né, com lençol, aquele negócio, vamos tirar bem hollywoodiano. E quando chegou na hora que todo mundo já curioso para saber o que o moço tinha conseguido fazer, né, que milagre que ele fez, que retiraram o lençol. As mãos continuavam não feitas, mas embaixo da estátua ele tinha escrito: sejam vocês as mãos de Cristo. Lindo, né? É de arrepiar isso, né? E complementando depois toda essa parte dessa palestra que o Divaldo estava fazendo, ele deu uma comunicação do Dr. Bezerra. E normalmente o Dr. Bezerra vem e fala nessas reuniões do SEI, onde estão vários países, porque nós todos somos trabalhadores de boa vontade. Quando o Maurício estava aqui falando, né? Falei: o Maurício esqueceu de dizer uma coisinha. Ontem nós estávamos falando, né, a gente, para você, né, que arregaça a manga, limpa centro, faz tudo. A gente também paga do próprio bolso as viagens que a gente faz para divulgar o Espiritismo. Então, para a Bélgica, não é o conselho que está pagando, para cá não é o conselho que está pagando, porque o conselho é pobrezinho ainda. É o trabalhador de boa vontade que vai tirar recursos de onde puder para poder fazer a divulgação e a disseminação do Espiritismo. E aí o Dr. Bezerra, nessas reuniões, nessa reunião em particular, tinha um representante de 25 países, ele começou a falar sobre a tarefa dos trabalhadores espíritas e chamando a todos nós, não só os que estavam presentes lá, mas todos os que representavam naquele momento os movimentos e os centros dos seus países, chamando a nós todos de os primeiros cristãos. Nós fazemos esse papel de primeiros cristãos. A gente pode se achar pequeno demais, tem hora que a gente se acha mesmo pequeno demais. Quem sou eu, quem somos nós para podermos nos comparar com esses personagens que fizeram trabalhos de renúncia e de divulgação que a gente não consegue imaginar que nós sejamos capazes de fazer. Mas a tarefa nos foi dada. De uma forma ou de outra, nós fomos convidados a fazer esse papel de discípulos do Cristo, de primeiros cristãos, levando a mensagem, a boa nova, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer ao Cristo, de conhecer a mensagem de Jesus, e no momento nós dizemos de conhecer essa mensagem da forma íntegra e abrangente que nós recebemos do Espiritismo. Então nós todos fomos convidados para nesse momento sermos a mão de Cristo.
Um aspecto muito importante que nós estudamos e sabemos que é um dos aspectos principais do Espiritismo é o aspecto da reencarnação, que é, assim, não tão comum. Nós vemos que o espiritualismo, por exemplo, não acredita em reencarnação. É aí que houve a divisão entre a corrente espiritualista e o espiritismo, a reencarnação. Nós, nessa encarnação, como eles gostam de falar lá no Brasil, estamos brasileiros. Eles falam que, assim, eu não sou Jussara e eu sou brasileira. Eu estou Jussara e eu estou brasileira. Porque era a única forma que a gente tinha de conhecer o Espiritismo, como nós pudemos conhecer, para que pudéssemos levar essa mensagem para o mundo. Mas voltando um pouquinho ainda mais para trás, como é que o Brasil ficou espírita? Dr. Bezerra, que eu saiba, não falava francês. O nosso grande Dr. Bezerra. Ele aprendeu sobre o Espiritismo quando, através do trabalho dedicado de alguns poucos, bem poucas personagens, começaram a trabalhar pela difusão do Espiritismo no Brasil, fazendo traduções dos livros de Allan Kardec, especialmente. Nós teríamos que sempre reverenciar um nome que se chama Carlos Travassos, que em menos de 3 anos traduziu as 5 obras de Allan Kardec para o português. O movimento espírita no Brasil começou a existir puramente em francês. Os primeiros centros, os primeiros livros espírita que foi publicado no Brasil foi publicado em francês. Só uma pequena elite podia ter acesso a esses ensinamentos. Então nós vemos a importância desses pioneiros e da visão dessas pessoas em quererem trazer o Espiritismo para o idioma local. E esse é o nosso papel hoje. Que a gente comece, de alguma forma, a se conscientizar de que nós não estamos nesse país por acaso. Encarnamos brasileiros para que pudéssemos realmente receber a mensagem de uma forma tão pura como nos chega através do Espiritismo pelo movimento espírita brasileiro, mas fomos lançados pelo mundo para que pudéssemos, como os novos cristãos, fazer esse trabalho de disseminação.